Bom dia, bom dia. A pedido de alguns pais, a gente quer estar gravando esse vídeo aqui para explicar um pouco melhor como vai ser o evento do museu, tá bom? Então, vou ser bem objetivo. Primeira coisa é que segunda-feira, esse vídeo vai servir para colocar no grupo deles e também para os pais assistirem. Segunda-feira, todas as duplas precisam trazer a sua pesquisa. O que é isso, professor? Todos eles foram divididos em duplas, as equipes, e cada dupla tem um tema, dentro do tema maior. Tema maior, guerras, batalhas. Os subtemas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, batalha tal, batalha tal. Tema maior, as invenções humanas, subtemas, invenção da lâmpada, do carro, etc. Ou seja, todas as equipes têm um tema maior e as duplas têm subtemas dentro do tema maior. Tá bom? É a primeira coisa. Qual o primeiro passo que eu disse a eles? É pesquisar. Não tem como desenvolver nada sem a pesquisa. Primeira coisa é a pesquisa, tá bom? Então todos eles, segunda-feira, precisam trazer impresso e grifado, que eles acharam importante, as pesquisas sobre o tema geral, não, sobre o tema do seu estande, tá bom? Então a primeira coisa é isso, lembrar eles que segunda tem que trazer a pesquisa já tendo sido lida e marcar o que eles acharam importante para a gente fazer as devidas discussões. Mas quando eles fizerem a pesquisa, quando eles entenderem melhor e grifarem o que acharam importante, aí é a hora para eles pensarem como nós vamos apresentar. E aí o museu começa a tomar forma, tá bom? Então vamos explicar mais ou menos. Toda a equipe está dividida em 8 estandes de dupla e uma dupla na porta do museu. Vou repetir. Toda a equipe está dividida em 8 estandes de duplas e uma dupla na porta do museu. Alguma equipe tem um trio, porque tinha mais gente, então tem estande que tem 3 pessoas. Mas no mínimo são 2. Já para dividir custos, dividir as falas e tudo mais. Tá bom? Então como vai acontecer? Primeira coisa, você vai perguntar ao seu filho, ver qual é o tema dele, qual é a da pesquisa. Se ele estiver na porta do museu, quais são as obrigações dele? Ele vai se preocupar com fazer as lembrancinhas, no mínimo 50 lembrancinhas básicas, porque só receberão a lembrancinha os 50 primeiros que entrarem no museu. Os demais não receberão, mas pelo menos 50 pessoas receberão. A lembrancinha pode ser um chaveirinho, uma caneta com adesivo. A lembrancinha, claro, precisa remeter ao tema do geral, não do estande. Se a lembrancinha, se a portaria do Museu das Guerras e Batalhas, a lembrancinha pode ser um arco e flecha em miniatura, ou pode ser algo que remeta à ciência desenvolvida naquela guerra, alguma coisa que tem a ver com qualquer um dos estandes. Na portaria, a lembrancinha é o tema geral. Então, eles dois da portaria estarão caracterizados com esse tema geral: guerras, batalhas e revoluções. E as lembrancinhas estarão lá. Então, eles são responsáveis por produzir as lembrancinhas e um livro. Que livro é esse? É comprar um caderno sem arame, fazer a capa do caderno e colocar o nome do museu na capa, para que todo visitante assine o livro do museu, que será nosso controle de quem trouxe mais pessoas para visitar. Então vamos recapitular. Meu filho está na portaria do museu? Está. Ele tem que vir como? De colete? Não. Roupa normal? Não. Ele tem que vir caracterizado com o tema geral da equipe dele. E lá ele vai fazer o quê? Ele vai se preocupar em produzir 50 lembrancinhas para colocar na mesa e ele vai se preocupar em produzir um livro com o nome do museu que eles resolveram. Museu das Guerras, Museu das Revoltas, Museu das Batalhas, eles vão resolver. Então a portaria está resolvida. Meu filho vem caracterizado, meu filho fez as lembrancinhas e meu filho fez o livro. Pronto. Essa é a obrigação das 2 pessoas que estão na portaria. Claro, todos os estandes vão se ajudar financeiramente, tá bom? Todos eles vão se ajudar. Saímos da porta, nós temos vários estandes aqui. Como vai ser os estandes
dentro do museu. Primeira coisa, a escola vai arranjar 2 mesas, que não é igual essa, é aquela mesa branca, tá bom, normal, 2 mesas para cada estande. Cada dupla terá 2 mesas aqui na frente, tá bom? Qual é a primeira preocupação deles? Como eu vou cobrir essas mesas? Então, as mães que vão ajudar os filhos, e eu queria aqui abrir um parênteses. Todas as vezes, já faz mais de 20 anos que eu organizo museu, campanha, gincana, etc. Todas as equipes que a mãe e o pai está mais próximo são as melhores equipes, são as que desenvolvem melhor o trabalho. Pode ser do sexto, sétimo, oitavo ou do nono. Tivemos agora uma mãe que fez várias coisas para a equipe, fez o bolinho, fez o rabanete, e a gente viu como isso ajudou. Ou seja, independente do seu filho esteja no sexto ou no nono, se você puder ajudar, vir no dia, arrumar o museu com eles, é muito bem-vindo. Para nós é ótimo, e pela pouca experiência que eu tenho, isso contribui muito para que o trabalho fique bem feito. Fechando parêntese, vamos lá. Então, a dupla, meu filho, está lá como estande. Eu vou dar um exemplo aqui da Guerra Fria, tá bom? Então, o meu filho está no Museu das Guerras e o estande dele é sobre a Guerra Fria. Qual é a primeira preocupação dele? É como eu vou cobrir as 2 mesas. Lembrando, são 2 mesas dessa? Não. São 2 mesas brancas dessa de bar normais. Ele vai cobrir como? Vou dar um exemplo. Ele pode usar TNT, tá bom? E cobrir as mesas em cima e em redor. O que nós não queremos é que as pernas da mesa apareçam. Então ele pode cobrir TNT, um TNT que tem a ver com a Guerra Fria, por exemplo. A Guerra Fria, qual é a cor da Guerra Fria? É meio prateado, é meio cor de foguete, é meio cor de metal. Então, ele pode cobrir de TNT, ele pode cobrir de uma toalha de mesa que a senhora tem em casa, ele pode cobrir de papelão e depois passar spray prateado no papelão. Ele pode cobrir como ele achar melhor. Não tem um padrão do material para cobrir a mesa. Assim, não tem. Não tem porque o uso do material não é específico, mas tem porque a cobertura da mesa, ela precisa remeter ao tema dele. Aí se tiver uma mesa laranja, uma azul, uma verde, não tem problema. O estande precisa remeter ao tema dele. Então, primeira preocupação, cobrir a mesa. Segunda preocupação, na frente da mesa aqui, eles vão botar os nomes. Guerra Fria, o outro estande, Primeira Guerra, letras recortadas ou impresso, como ele achar melhor. Vão receber as 2 mesas. Primeira preocupação, cobrir as 2 mesas, para que não se veja nem em cima e nem as pernas da mesa. Bem arrumadinho, tem que trazer o tecido, ou o TNT, ou o EVA, trazer a fita para colar, arrumar bem direitinho e botar o nome. Pronto. Cobriu a mesa? Qual é a outra preocupação? Como ele vai vir vestido? Eu vou trabalhar a Guerra Fria, eu vi um vestido de quê? De astronauta? Ótimo. Eu vi um vestido de foguete? Pode ser. Eu vi um vestido de cientista? Pode ser. Algo que remeta à Guerra Fria. Eu vi um vestido de espião? Remete também à Guerra Fria, que é um período de espionagem entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então pode vir. Minha primeira preocupação, cobrir minhas mesas. Segunda, colocar o nome aqui na frente. Terceira, a minha caracterização do meu colega. Eu vou dizer, ó, você vem assim, eu venho assim e tal. Pronto. Resolveu? Até aqui tudo ok? Tudo ok. E o que é que ele tem que fazer agora? Lembra da pesquisa? A pesquisa é aquilo que ele vai falar, é a oralidade dele. Ele não vai estar com o papel assim lá na hora, nada disso. Então, para falar para o público que vem visitar, eles precisam de quê? De texto, de objetos. Então, nós vamos ter que ter textos e objetos. Aí entra a segunda parte dessa arrumação. Cuidei da mesa, cobri a mesa, botei o nome, vim com a minha caracterização arrumadinha. E agora o que é que eu faço, professor? Agora a primeira coisa é produzir o banner. O banner, ele pode ser aquele de uma mãe que fez lá do Fundamental 1. O nosso é maior, tá bom? O banner pode ser esse padrão aqui, que é de Napa. Esse é mais caro, tá bom? Um pouco mais caro. Ou o banner pode ser
esse mesmo modelo, mas ser de papel. Não precisa ser assim, porque vai ter uma parede lá para ele colar. Então pode ser um banner de papel, tá certo? Como pode ser assim? Claro, você vai na gráfica, se a dupla pode pagar para fazer assim, ótimo. O banner precisa ter em média de 90 centímetros de largura por 1,5 de comprimento. 90 por 1,5. Esse banner pode ser assim como eu mostrei impresso, ou ele pode ser desse mesmo modelo de papel. Mas ele pode ser também como? Seu filho, o colega dele pode comprar um papel metro. Papel metro vende até do tamanho desse quadro. É só ir comprar. Tem papel metro amarelado, tem papel metro fosco, eu acho que tem branco. Então seu filho vai pegar um papel metro. Imagine que aquilo quadro é um papel metro. Pegou o papel metro. Comprou lá um pedaço bem grande de papel metro. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui em cima uma letra bonitinha, Guerra Fria. Ainda estou seguindo o exemplo como se fosse Guerra Fria. Então ele vai escrever aqui, ó, Guerra Fria. E aqui ele vai fazer o quê? Produzir o banner dele. Se ele não imprimiu, se ele não pagou para fazer de papel ou de napa, ele vai produzir o banner dele com o pai, com a mãe e com o coleguinha dele. Que é um banner para os dois. Não é dois banners para dupla, é um banner para os dois. Tá bom? E aí o banner, como foi que eu indiquei a eles? Faça como se fosse um mapa conceitual, um fluxograma. O que é isso? Os pais devem saber. Você coloca uma imagem aqui e você coloca um texto do lado sobre essa imagem. Uma imagem e um texto. Vamos supor, eu sempre digo a eles que é bom dividir pelas disciplinas, história, geografia. Como é que isso faria? Vamos pegar a parte histórica. Primeira figura seria como? Ano da Guerra Fria. Vamos colocar aqui uma fotografia. Como começou a Guerra Fria? Uma fotografia. Depois, você tem outra fotografia aqui, outro textozinho. Esse texto, ele pode ser escrito com piloto, ou ele pode ser impresso e recortado no papelzinho para colocar aqui do lado da fotografia. A fotografia, prioritariamente colorida e de tamanho grande, para dar para as pessoas verem. Porque quem vai no museu, eu disse isso a eles, vai para ver alguma coisa. Então a primeira coisa que ele vai ver, a mesa arrumada, caracterização do seu filho, mas precisa ainda de ver mais. Então precisa desse banner. Esse banner vai estar assim, ó. Seu filho vai estar aqui de um lado da mesa, o outro vai estar do outro, e o banner aqui na parede. Banner de papel. Comprei o papel, fiz o título e coloquei figuras. Essas figuras, eu não jogo as figuras, eu vou fazendo como se fosse um mapa conceitual, tá bom? Vou distribuindo as figuras de acordo com um roteiro histórico. Ó, vou distribuindo as figuras como se fosse um roteiro histórico. Então eu começo lá na origem da Guerra Fria, principais personagens, quais eram as decisões, influências políticas, qual o avanço que a Guerra Fria produziu lá nos Estados Unidos, a guerra particular deles com a União Soviética, a chegada do homem, a subida da Rússia, lá no primeiro foguete, a cachorra laica, foi o primeiro animal que subiu no espaço, o homem chega na Lua, ou seja, eu vou fazer um roteiro histórico do tema Guerra Fria ou o tema que o seu filho tiver. Esse banner pode ser de papel, imagens, ou você pode ir na gráfica, mandar fazer e imprimir. Imprimir de papel ou imprimir de nada, como ficar melhor. Acho que o banner ficou explicado. O banner do meu filho como é? Desse jeito. Impresso? Pode ser? Pode. Impresso só de nada? Não, pode ser impresso em papel. Tem gráfica que imprime o banner de papel do tamanho desse quadro. Mas não é obrigatório. O banner pode ter 90 por 1,5. Tá bom demais. 90 por 1,5. Tá bom? Aqui você bota 90 e aqui você bota 1,5. Acho que fica um bom banner. E vai colocando, tá? Pronto. Professor, aprendi.
estou na portaria. Então a preocupação deles é caracterização, lembrancinha e livro e arrumar a mesa do mesmo jeito. Meus filhos estão dentro do museu. Aprendi que eles vão receber 2 mesas, eles vão cobrir a mesa, botar o nome e eles precisam se caracterizar. Ok. Aprendi também que meu filho precisa ler a pesquisa para falar. Mas como ele não vai pegar o papel para ler, ele tem que ter a fala dele, precisa estar em cima de alguma coisa. E a fala dele vai estar em cima de quê? Primeira coisa, a caracterização. Ele vai dizer assim, ó, bom dia, meu nome é fulano de tal, eu faço parte do grupo da Guerra Fria, eu estou vestido assim por causa disso, o meu colega está vestido assim por causa disso. Nós vamos começar a falar sobre o que foi a Guerra Fria. Aí vai se dirigir para o banner. Aqui tem isso, aqui tem isso. Acabou? Não. Qual é a outra coisa que eles têm que conseguir? Objetos para colocar na mesa. Esses objetos, existem temas que é complicado fazer. Ou você arranja, ou você faz. Tá bom? Faz de isopor, faz de papelão, inventa... Os objetos, na maioria das vezes, eles são customizados. Você vai, tem tema, você arranja os objetos em casa, com os avós, com alguém, até aluga o objeto e tal. Mas muitas vezes dá para fazer de isopor. Se uma maquete ficar legal, faz uma maquete. Se tecido ficar legal, faz tecido. Um porta-retrato com uma imagem já é um objeto. Ou seja, eles precisam do banner e dos objetos na mesa. Quem vem ver o museu, vou repetir, ao entrar no museu, quer ver alguma coisa. Viu eles caracterizados? Ok. Entendeu o banner? Ok. Aí eles vão falar dos objetos. Eu dei até uma dica a eles que uma pessoa do grupo pode falar do banner e a outra fala dos objetos. Eles também podem dividir. Uma pessoa se preocupa em fazer o banner e a outra se preocupa com os objetos. Também pode ser assim, como eles acharem melhor. Tá bom? Então, tive o banner, tenho os objetos, estou caracterizado, agora é só aguardar as pessoas chegarem para explicar o meu tema. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida me chama no privado. Vamos juntos? Eu conto com vocês. Valeu!